Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das declarações mais, digamos, polêmicas de Jesus. Uma que vira de cabeça para baixo a nossa ideia comum de paz. Vamos investigar juntos o que significa essa tal espada que não veio para ferir, mas para dividir mundos. Pois é, vamos direto ao ponto. A frase é essa aí, tá, em Mateus, e à primeira vista parece uma contradição total, né? Vindo justo daquele que a gente conhece como o príncipe da paz. Mas o que as fontes que a gente analisou indicam é que, talvez, a gente esteja olhando para o tipo errado de espada, e principalmente para o tipo errado de paz. Então, a grande questão é: que espada é essa? Se não é um chamado para violência, para o conflito físico, o que ela representa de verdade? A análise aponta que ela é um símbolo de uma separação radical, de um corte limpo e preciso entre duas realidades que simplesmente não podem coexistir. E aqui a gente começa a desenrolar esse novelo. A espada, veja bem, não se opõe à paz de verdade. Ela se opõe à falsa paz do mundo. Aquela que as fontes descrevem como a calmaria do escravo que está satisfeito com sua condição, sabe? A espada vem para revelar uma divisão que já estava lá, mas que precisava ser jogada na luz. O ponto crucial é este. Essa espada não é de metal. Ela é a própria palavra. É a verdade que atua como uma lâmina afiada, separando o que é da luz e o que é das trevas, o que é genuíno e o que é falso. É um instrumento de discernimento, de clareza, não de destruição. E o que essa espada separa, afinal? Segundo as fontes, ela vem para separar a ideia de um pai, que, até aquele momento, era ou desconhecido ou, pior, confundido com outra entidade. Jesus se coloca aqui como o único intérprete capaz de revelar o verdadeiro rosto desse pai. E isso nos leva direto ao coração da nossa análise de hoje, o contraste gritante entre dois reinos e duas paternidades. De um lado, o que as fontes chamam de sistema do Deus deste mundo, e do outro, o reino do Pai que Jesus veio revelar. A base para essa distinção toda está nessa frase definitiva. Se o reino dele não é deste mundo, isso quer dizer que ele opera com uma lógica completamente diferente, uma constituição e um propósito que não tem nada a ver com o sistema que governa o mundo que a gente conhece. E olha só como essa diferença aparece nas promessas. O sistema antigo, segundo a análise, foca em recompensas materiais, visíveis, terra, riqueza, poder. Já o Pai de Jesus promete um reino que é interior, que não depende de nada do lado de fora. A mudança fica ainda mais radical quando a gente olha para a ética. A lei do olho por olho, dente por dente, é a base da justiça de retribuição. Jesus vira essa lógica de ponta cabeça. Ele ordena o amor incondicional aos inimigos, quebrando de vez o ciclo de vingança. Aqui a gente vê a diferença no que cada um deseja. O Deus da lei, conforme os textos, exige rituais e sacrifícios de sangue como forma de pagamento. Já Jesus revela um pai que não quer ritual. O desejo primordial dele é a misericórdia. Vamos avançar para ver como essa divisão funciona na prática. As fontes identificam o sistema do Deus deste mundo com uma figura, Mamon, o espírito do comércio, da riqueza material, que prega o seu próprio evangelho. E o evangelho de Mamon é sutil, mas muito poderoso. A lógica dele, como a gente vê aqui, é bem direta. Sem dinheiro, não tem paz. Sem dinheiro, não tem vida. Sem dinheiro, não tem futuro. É uma crença que amarra nosso espírito à matéria, fazendo com que a nossa segurança e a nossa sobrevivência dependam totalmente de recursos materiais. E é exatamente aqui que a espada de Jesus faz o corte final, o mais decisivo. Ele declara que os dois sistemas são totalmente incompatíveis. Não dá para conciliar os dois. Uma escolha tem que ser feita. Servir a um significa obrigatoriamente abandonar o outro. Não tem meio-termo. Chegamos, então, ao ponto final. Jesus não é só um mensageiro que traz a espada. De acordo com as fontes, ele é a própria linha de corte. Ele é o padrão absoluto pelo qual tudo mais é medido. A ideia aqui é que não existe outra forma de conhecer a natureza verdadeira do Pai, a não ser olhando para o Filho. Ele é a régua, a medida exata, a expressão perfeita e, principalmente, visível de um Deus que, de outro jeito, continuaria invisível e sujeito a todo tipo de interpretação distorcida. Essa ideia toda se condensa no conceito do verbo. O verbo não é só uma palavra, ele é descrito como a consciência viva de Deus, a sua expressão absoluta.
E este Verbo, que se fez carne em Jesus, é, em última análise, a espada que divide os mundos, separando de vez a verdade da ilusão. E assim, a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Se a verdade revelada por Jesus funciona como uma espada, a questão se torna totalmente pessoal. Quais reinos, quais lealdades e quais mundos essa espada vem para separar dentro de cada um de nós? A resposta, sugerem as fontes, define absolutamente tudo.